Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais, misteriosos e importantes da história bíblica. São aqueles 400 anos que ficam entre o Antigo e o Novo Testamento. Afinal, o que é que aconteceu nesse tempo? Quem nunca, folheando a Bíblia, chegou naquela página em branco que separa o profeta Malaquias do Evangelho de Mateus? Aquela página ali é um baita ponto de interrogação. É um silêncio que, na verdade, esconde uma história cheia de impérios, revoluções e, nossa, transformações profundas. Normalmente, esse período é chamado de 400 anos de silêncio. E, claro, esse nome dá a impressão de que Deus parou de falar e a história simplesmente parou. Mas como a gente vai ver, isso aí tá mais para mito do que para verdade. Vamos nessa. E olha que louco, a origem desse mito é surpreendente. As páginas em branco não tinham nada a ver com teologia, e sim com tecnologia. É que no processo gráfico da época, o papel era dobrado em cadernos de 8, 16 ou 32 páginas. Para a conta fechar certinho, às vezes sobravam folhas em branco. E onde as gráficas colocavam? Exato, entre os testamentos. Ou seja, não era silêncio divino, era pura logística de impressão. Pois é, longe de ser um período silencioso, esses anos foram incrivelmente barulhentos. Foi uma época marcada pelo choque de impérios, por uma mudança radical que, no fim das contas, preparou todo o cenário para o que a gente lê no Novo Testamento. Então, aqui está o pulo do gato. O tal silêncio se refere à ausência de novos livros no cânon bíblico protestante. Não quer dizer que não aconteceram coisas ou que Deus não estava agindo. Pelo contrário, tinha profetas orais, como o próprio João Batista seria mais tarde, e uma produção literária enorme que só não entrou para o cânon. Simples assim. O povo judeu viveu uma sucessão, alucinante de superpotências. Primeiro, os persas. Depois, os gregos, com Alexandre o Grande, que chegou espalhando a cultura helenística por tudo. E, por fim, a dominação total do Império Romano. Imagina só viver no meio dessa agitação política toda, sem parar. E a mudança foi drástica. O mundo que o profeta Malaquias deixou para trás era dominado pelos persas, e a língua era o aramaico. Já o mundo em que Jesus nasce era outra coisa. Dominado por Roma, a língua franca era o grego, e a religião estava toda fragmentada com grupos novos. A transformação foi completa. E toda essa turbulência, claro, deu origem a novos grupos religiosos, novas facções políticas. E são justamente esses grupos que a gente encontra batendo de frente o tempo todo nas páginas dos evangelhos. Mas de onde eles saíram? Primeiro, os saduceus. Pense neles como o establishment, sabe? A elite rica, os sacerdotes que controlavam o templo. E para manter todo esse poder e privilégio, eles fizeram um acordo com Roma. Aos olhos do povo, claro, eles eram vistos como uma liderança corrupta. E aí, como uma reação a tudo isso, surgiram os fariseus. Eles começaram como um movimento genuíno de reforma. Queriam resgatar a pureza da lei em oposição à corrupção dos saduceus. E por causa disso, eles tinham o apoio do povo. O que a gente vê nos evangelhos é o resultado de 200 anos desse conflito. Mas a sociedade era ainda mais dividida. Tinha os essênios, que basicamente se isolaram no deserto, de tão corrupta que achavam a sociedade. Tinha os herodianos, que apoiavam o governo fantoche de Herodes. E tinha os sicários, um grupo bem radical, violento, que lutava contra Roma. Era um verdadeiro caldeirão de tensões. E o mais fascinante é pensar que todo esse caos era, na verdade, o que o apóstolo Paulo mais tarde chamaria de a plenitude dos tempos. De maneiras totalmente inesperadas, tudo estava sendo preparado. Olha só esse número, 17 mil. Segundo o historiador Joaquim Jeremias, esse foi o número de trabalhadores que ficaram desempregados em Jerusalém depois que as grandes reformas do templo acabaram. Isso numa cidade que tinha uns 30 mil habitantes. Quer dizer, mais da metade da força de trabalho foi para a rua. E isso muda tudo. De repente, a gente entende por que multidões de 5 mil pessoas seguiam Jesus atrás de pão. Elas não tinham trabalho. A gente entende a parábola dos trabalhadores que no fim do dia aceitavam qualquer pagamento. Existia um desespero econômico muito, muito profundo que serve de pano de fundo para o ministério de Jesus. E a grande ironia é que os impérios opressores acabaram criando as condições perfeitas para a mensagem do evangelho se espalhar. A paz romana e a rede de estradas permitiram que os apóstolos viajassem em segurança, o idioma grego unificou o mundo todo e a Septuaginta, que é a tradução grega das Escrituras, fez com que a mensagem fosse entendida por todos. Tá, e o que a gente faz com essa informação toda?
É simples. Ela nos convida a ler os evangelhos com um novo olhar, com uma profundidade que talvez nunca tenhamos percebido antes. Pensa bem, sem essa ponte de 400 anos, as discussões entre Jesus e os fariseus parecem só debates teológicos. As parábolas perdem sua urgência social, econômica, a expectativa por um Messias libertador perde seu contexto político. Essa história não é um bônus, um extra, é o cenário essencial da coisa toda. Essa citação aqui resume tudo de forma perfeita. Para a gente entender o drama, os personagens, a mensagem do Novo Testamento, a gente precisa conhecer a história que aconteceu nos bastidores, durante aqueles supostos anos de silêncio. E é essa a pergunta que fica. Da próxima vez que algum texto do Novo Testamento for lido, que detalhes vão saltar aos olhos? Que discussões vão fazer mais sentido? Aquela página em branco agora não é mais um vazio, mas sim uma ponte, que nos leva a um entendimento muito mais rico, muito mais profundo.